A discussão entre o Executivo e o Legislativo sobre o percentual de remanejamento do Orçamento 2009 ainda não se encerrou. Os vetos devem ser lidos amanhã na Assembleia, mas o governo já anunciou a abertura do orçamento, o que permite pagamentos e contratações. Conosco hoje o secretário de Planejamento do Estado, Wagner Araújo. Bom dia, secretário. Bom dia, Michele. Bom dia, você. Essa abertura do orçamento significa que a discussão ela já teria se encerrado, de certa forma, para o governo ou não? Não, porque o processo legislativo prevê que os vetos que a governadora fez no orçamento deverão ser ainda objeto de análise, de apreciação pela Assembleia. E é importante a gente destacar que isso é o natural. Até bem pouco tempo, nos anos passados, o orçamento era tido como uma peça de ficção, uma coisa que as pessoas sequer tomavam conhecimento. Hoje em dia, não. No atual governo e, sobretudo, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, o orçamento, para ser aprovado, ele está sendo alvo, está sendo objeto de debate, intenso debate entre os poderes executivo, legislativo, a sociedade, a imprensa. Isso é uma coisa muito positiva para o processo democrático, porque significa que o orçamento hoje passa a ter uma importância maior. E qual o impacto dessa redução na verba de remanejamento das ações do governo? Na verdade, o governo ele tem sempre a necessidade de fazer remanejamentos orçamentários, principalmente no ano de crise, de dificuldades financeiras que nós estamos vivendo hoje no mundo inteiro e não é diferente aqui no Rio Grande do Norte. Além disso, a governadora conseguiu muitos recursos para fazer saneamento básico, para fazer casas, para fazer obras junto ao governo federal, e esses recursos, para serem inseridos no orçamento, quando eles são liberados, eles precisam de uma margem de remanejamento de crédito para que isso possa ocorrer. Inclusive os recursos que não foram aplicados no ano passado, alguns que são liberados só no final do ano, para poder eles serem colocados, serem utilizados no orçamento desse ano, eles precisam dessa margem. Daí porque todos os governos sempre tiveram da Assembleia uma autorização prevista na própria lei de orçamento com um percentual de remanejamento de crédito. E agora, no orçamento desse ano, esse percentual foi reduzido a um índice muito pequeno e a governadora vai dialogar com os deputados propondo uma ampliação desse índice para que não haja interrupção dessas obras, dessas ações, da execução do orçamento em benefício da população, da coletividade. Agora, é preciso salientar que não há uma impossibilidade de remanejamento, né? Existe apenas a necessidade de uma consulta à Assembleia Legislativa para que esse remanejamento maior, acima dos 5%, seja feito. É verdade, só que na prática essa consulta ela pode levar meses. O regimento da Assembleia prevê que, por exemplo, qualquer matéria para ser aprovada em regime de urgência, ou seja, sem a tramitação nas comissões, que pode levar até 180 dias, terá que contar com a unanimidade das lideranças de todos os partidos. No ano pré-eleitoral, onde os partidos não estão muito alinhados, né, às vezes já em clima de disputa, isso pode fazer com que essas matérias, ou seja, essa autorização para remanejamento, demore muito tempo na Assembleia e as ações, os investimentos, as obras fiquem paradas, esperando que a Assembleia que esse processo possa tramitar na Assembleia. Daí porque a preocupação da governadora, de todos nós do Executivo, em ficar na dependência desse processo lento, demorado, que pode dar margem a esse tipo de postergação em relação a obras e ações que são de grande urgência, de grande importância para a população, como habitação, como na área de educação, de saúde, de saneamento, de estradas, enfim, coisas que a população espera que seja realizado e executado com máxima agilidade. Agora, esse fato que o senhor colocou, de ser um ano pré-eleitoral, não seria também uma justificativa para uma utilização mais consciente, mais consultada da verba do orçamento, até para evitar ações intempestivas ou mesmo eleitoreiras durante esse período? É verdade, e acho que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que está amadurecendo no Brasil, já detém os instrumentos para isso, né? O próprio orçamento, ele é efetivamente um instrumento de controle do Legislativo sobre o Executivo. Então, nós estamos fazendo esse debate, como eu disse no início, de forma muito madura, importante, eu diria que é um avanço, na medida em que a sociedade vê Executivo e Legislativo saindo daquela linha histórica, tradicional do Brasil, dos combinemos, para um debate consistente, sério,
né, em favor da população. Em relação à reunião com o BNDES para a obra no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, vai ser realmente possível que essa licitação para a parceria público-privada saia em tempo hábil, em tempo previsto? Sim, a governadora esteve com o presidente Lula semana passada e disse a ele que estava preocupada com o cronograma do aeroporto, que as obras estavam demorando, o processo de concessão no BNDES estava demorando. O presidente ligou, telefonou na hora para o Luciano Coutinho, que é o presidente do banco do BNDES, e marcou uma audiência com a governadora que já agora, em plena semana do Carnaval, aconteceu, e nessa reunião uma comissão de técnicos que estão conduzindo esse assunto apresentaram um cronograma e fixaram o mês de agosto desse ano para o lançamento do edital de concessão das obras do aeroporto, ou seja, o aeroporto que hoje está sendo construído com recursos públicos, mas de forma bastante lenta, passará a ser construído a partir desse período, ou seja, quando concluir esse processo de concessão, com investimento privado de forma bem mais ágil, bem mais séria. O investidor privado vai colocar o recurso, vai executar a obra e vai explorar o serviço do aeroporto, receber as suas receitas de tarifa aeroportuária durante um determinado prazo de anos, e com isso nós teremos, assim, finalmente, essa grande obra de grande importância para a economia e do desenvolvimento do Rio Grande do Norte saindo do papel e posta aí à disposição do Estado. Já foi concluído o estudo de viabilidade econômica, já foi colocado, todos os estudos já foram feitos sobre o aeroporto para a apresentação dessa parceria? Uma primeira etapa, sim. Ela já foi, inclusive, entregue ao BNDES, para que o BNDES já comece a fazer a análise dessa primeira etapa, e até o mês de abril nós teremos a conclusão de todos os estudos, que é o que está previsto no contrato. A expectativa é de que o avanço dessas obras seja efetivado a partir de que mês? Nós esperamos que até o final desse ano nós teremos essa conclusão do processo de concessão com a entrada do consórcio privado que vai concluir as obras e explorar o aeroporto. Até lá as obras continuam a avançar. Nós estamos nesse momento concluindo as pistas de pouso e iniciando a construção das pistas do pátio de estacionamento das aeronaves. Quem quiser ir lá em São Gonçalo vai ver, as obras estão em andamento. Mas nós temos a convicção de que com a entrada desse consórcio privado o ritmo das obras terá uma agilidade bem maior e, se Deus quiser, a conclusão aí pelo final de 2010. Muito obrigado pela entrevista, Wagner Araújo, secretário de Planejamento do Estado. Eu que agradeço. Bom dia, vai ficando por aqui. Do Norte. Inter TV Camugi. O Rio Grande do Norte no ar.